Arca da nova aliança, templo do Espírito Santo. Nós te cantamos e aclamamos, Maria. Nós te louvamos e bendizemos, Maria. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus: Se eu der testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não será considerado verdadeiro. É outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes emissários a João Batista, e ele deu testemunho da verdade. Não é de um homem que eu recebo testemunho, mas digo-vos isto para que sejais salvos. João era uma lâmpada que ardia e brilhava, e vós, por um momento, quisestes alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, pois as obras que o Pai me deu para consumar, as obras que realizo, dão testemunho de que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, também ele deu testemunho de mim. Nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua figura, e a sua palavra não habita em vós, porque não acreditais naquele que ele enviou. Examinai as Escrituras, pensando encontrar nelas a vida eterna. São elas que dão testemunho de mim, e não quereis vir a mim para encontrar essa vida. Não é dos homens que eu recebo glória, mas eu conheço-vos e sei que não tendes em vós o amor de Deus. Vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Mas se vier outro em seu próprio nome, recebê-lo-eis. Como podeis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros, e não procurais a glória que vem só de Deus? Não penseis que eu vou acusar-vos ao Pai. O vosso acusador será Moisés, em quem pusestes a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, acreditaríeis em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Mas se não acreditais nos seus escritos, como haveis de acreditar nas minhas palavras? Palavra da salvação.
Caríssimos irmãos e irmãs, reunidos para celebrarmos esse tempo da Quaresma, e celebramos hoje esta missa pelo ano pelo qual estamos a vivenciar, a experimentar o ano do jubileu. E por que celebrar? E qual é o verdadeiro sentido de celebrarmos um jubileu como este, sobretudo? É claro, porque Jesus é o início, é o princípio e o fim da nossa fé. Celebramos o jubileu do seu nascimento. E ao escutarmos sempre o convite do Santo Padre, desde o início desse ano jubilar, é um convite que nos convida à esperança. A esperança de vivermos em Deus. A esperança de superarmos todos os nossos sofrimentos e tristezas em Cristo Jesus. Por isso, foi escolhido esse tema, da esperança. Porque para nós que temos fé em Jesus, então nunca nossa esperança deve perder-se. Nunca há de acabar, se Ele realmente é a nossa esperança. A palavra que nós acabamos de escutar ajuda-nos a refletir a figura e o verdadeiro sentido que Jesus deve ter na nossa vida. Jesus está aqui em um diálogo muito importante, um diálogo com aqueles que se diziam conhecedores da lei, daqueles que faziam tudo para cumprir a lei, mas tinham o coração fechado, e assim Cristo não poderia habitar naquele coração. Quando Jesus vai apontar para eles que existem 4 testemunhas, esse testemunho que pode sim mostrar quem é Jesus, mas de nada valeu a pena para eles. Mas também devemos ter em atenção que esses testemunhas que dão sobre Jesus também pode não dizer nada a nós. Há pessoas que dizem que crê segundo a sua maneira. Uma pessoa que crê segundo a sua maneira não pode receber, a palavra que nós acabamos de proclamar, porque também não vai acolher Jesus no seu coração. Jesus diz para aqueles que estão ali e que não querem receber Jesus como Messias, vai dizer: se ele der testemunho dele mesmo, de nada adianta. Sabemos muito bem, quando nós nos colocamos à frente, muitas vezes sim, podemos cair numa inverdade e cair na vaidade da nossa vida, em dizermos algo sobre nós. No entanto, Jesus vai dizer para eles e para nós, quem é que dá testemunho dele? João Batista deu testemunho da verdade, deu testemunho de Jesus. As próprias obras que Jesus realizava e continua a realizar também dão testemunho de quem ele é. O próprio Pai dá testemunho de Jesus e a própria Sagrada Escritura, como ele mesmo diz, Moisés escreveu a respeito dele. Também a palavra do Senhor quer mostrar para nós que, para além desse testemunho, podemos também cair na mesma tentação que o povo de Deus caiu lá no deserto. Na leitura, sobretudo, que nós hoje acompanhamos. Moisés estava a sós com Deus no monte. O monte que ele devia e recebeu as tábuas da lei, que Deus tinha firmado uma aliança com seu povo. Mas Moisés precisava ausentar-se, como uma forma de retiro espiritual, para poder, assim, naquele encontro com Deus, receber aquelas tábuas da lei, como um sinal do amor de Deus, para confirmar aquela aliança que Deus fez com o seu povo. Mas a própria leitura diz que o povo de Deus é de dura cerviz,
que o povo de Deus tem a cabeça dura, tem a facilidade de esquecer o próprio Deus e todas as suas realizações na sua vida. Basta ver o cotidiano de tanta gente que está a viver bem, nem sempre 100%, porque nem todos temos uma vida de 100% maravilhosa, mas nós devemos aprender a qualificar aquilo que é bom, aquilo que Deus nos dá todos os dias, em cada momento da nossa vida. Porque senão, quando nós caímos em algo difícil na nossa caminhada, numa grande prova de fé, nós também podemos cair na mesma tentação que caiu o povo de Deus. Esquecer as maravilhas que Deus tem feito na nossa vida. Quanta gente hoje reclama de Deus? Quanta gente faz as queixas de Deus? Por Deus ter permitido uma desgraça, por ter levado a minha mãe, meu pai, meu irmão, meu tio, marido, filho. Tudo Deus é culpado. E onde estão as coisas boas que Deus realiza? Onde está o sinal de Deus nessas coisas que muitas vezes podemos até mesmo qualificá-las como ruins? Se nós não temos uma fé verdadeira, uma fé alimentada por esta palavra, sempre vamos cair como caiu o povo de Deus no deserto. Sempre esquecer o nosso Deus, esquecer que Ele nos libertou, esquecer que Ele caminha conosco, está presente na nossa vida. Moisés, apesar de tantas dificuldades, dá-nos um grande exemplo, porque Moisés era um homem de oração, é um homem de Deus, um homem que fez de tudo para cumprir a sua missão, de levar e conduzir aquele povo que Deus lhe confiou até a terra prometida. Não chegou a entrar, mas cumpriu, porque ainda chegou a ver aquela terra que Deus prometeu. É importante podermos olhar a figura de Moisés, com este homem que na sua profundidade e intimidade com o Senhor, nem sequer esqueceu de Deus, mas foi capaz de defender o próprio povo a ele confiado, intercedendo em oração para que Deus não os destruísse. E Deus prometeu uma grande descendência a Moisés, que está no próprio Jesus, o novo Moisés, em Jesus, aquele que nos dá e garante a vida verdadeira, a vida eterna. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, não nos deixemos enganar, não nos deixemos ser fascinados pelas coisas que o mundo nos oferece, para que a nossa fé esteja verdadeiramente centrada nesse Deus que nos ama e que quer sempre caminhar conosco. Não nos deixemos iludir pelas glórias desse mundo, mas como diz o próprio Evangelho, buscai a glória de Deus, porque muitos dos homens querem receber as glórias, os elogios desse mundo, e não as glórias que vêm da parte de Deus. Por isso, ao celebrarmos esse tempo da Quaresma, é um tempo de olharmos para nossas atitudes, para as nossas fraquezas de fé, pelas vezes que nós reclamamos e queixamos-nos de Deus, pelas vezes que nós não enxergamos a vida e tudo aquilo que Deus nos dá, mas só enxergamos o mal e a desgraça. Tempo verdadeiramente de esperança, esse tempo que o Senhor nos convida a podermos vivenciar a esperança de uma vida nova no Cristo ressuscitado. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.